Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Estou nervoso, estou gripado. Falar por último, depois das feras que falaram, é muito complicado. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui que agrade vocês. Agradeço ao Jordão por essa oportunidade, agradeço a todos vocês por estarem aqui e agradeço aos palestrantes, porque aprendi muito até agora sobre tudo que eles falaram. O que eu vou falar com vocês é isso. Você vai deixar uma herança ou um legado? E é complicado, porque quando a gente faz essa pergunta em determinado momento da nossa vida, a gente vê que a gente está sempre trabalhando para a herança e muito menos para o legado. Mas é possível deixar um legado? Mesmo que ele seja material, é possível fazer isso? Primeiro eu vou definir com vocês o que é herança. Herança, quanto mais você usa, mais ela diminui. Né? Você recebe a herança, vai todo mundo usando, ela vai terminando. E legado, quanto mais você usa, mais ele cresce. Porque o legado, ele ultrapassa o bem material, né? O legado, ele torna as coisas melhores. E pode-se deixar legado? Claro que pode. Nós temos aí algumas empresas no mundo que estão, que somadas, né? 8 empresas, só 8 empresas têm 8.939 anos. Nós temos empresas com mais de 1.300 anos. Como é que é possível isso, né? E a maioria delas são empresas familiares, a maioria delas são empresas que foram passando de geração para geração e continuam lá. Como é que pode uma empresa chegar a 1.310 anos na mesma família? Pode isso, né? Tem que ter algo que não foi só o aspecto financeiro, porque ela passou por tudo. 1.310 anos, ela passou por guerras, invasões, ela passou por tudo que o mundo passou e sobreviveu durante esses anos todos. Aí a gente fala, bom, e no Brasil, né? Tem alguns slides aqui, só falando um pouco dessas empresas, né? Você pega, olha, no Japão, 5.586 empresas com mais de 200 anos, 3.146 só no Japão. Os dados dessas empresas são complexos. Você começa a olhar o volume de empresas, né? E aí, a hora que você olha no Brasil, um país novo, nós temos empresas longevas. Você olha empresas com mais de 100 anos, nós temos aí 10 empresas. A diferença é que essas empresas, a maioria, já não está mais na mão da família. Essa empresa, de alguma forma, foi perdendo identidade, foi vendendo, né? E aí saiu um pouco da família. 10 empresas, 1.169 anos. E aí o que a gente fala? O que elas tinham em comum? Várias coisas. Mas várias coisas para falar em 18 minutos não dá certo. Então eu escolhi a ética, porque é um assunto que é relativamente novo, tem 2.500 anos, e falar em 18 minutos aí fica mais fácil. Então estou tentando traduzir o que 2.500 anos ainda não colocou. E vocês vão conseguir aqui ter um curso de ética em 14, 38, 37 e por aí vai. Vamos lá. Como ser uma empresa longeva? A gente define assim, as primeiras etapas que a gente, quando constrói uma empresa, geralmente a gente passa por 4 etapas. A primeira é do homo lupus. É a hora que a gente é predador. A gente quer uma empresa para construir coisas, para conquistar coisas, etc. Esse homo lupus habita a gente. Esse homo lupus é o que dá o ímpeto da gente conquistar, é o predador. Na segunda etapa, a gente tem um homo econômicos. É aquele que a gente fala, bom, eu estou predando, mas agora eu quero dinheiro, eu não quero só predar, eu quero trazer muito dinheiro. A terceira etapa é o homo recíprocos. Já começa a mudar a história. Aí a gente vê que não dá para levar vantagem todo o tempo, a gente não pode explorar todo mundo, e a partir de determinado momento a gente fala que tem que dividir. E na final etapa a gente chama do homo socius,
que os sócios do latim é colaborativo. É quando a gente fala daquele ser humano que efetivamente colabora. A preocupação que eu tenho é que uma pesquisa feita agora com 8.718 participantes de empresa, nesse perfil aí, masculino, mais homens, né, onde tem todas essas definições aí, tem um dado que é mais importante, que é esse aqui. 82% dos participantes até 24 anos tende a compactuar com irregularidades, seja em denúncia, não denunciando, aceitando irregularidades, ele tem uma atitude frente aos erros mais compassiva, a atitude contra furtos e assim sucessivamente. 82% de participantes até 24 anos. É um número complicado quando a gente pensa que essas pessoas, quando tiverem mais idade, vão ser os CEOs de outras empresas. Ou vão ser CEOs da sua própria empresa. Como é que isso vai acontecer? O que isso vai refletir? E aí a gente vê nessas empresas que para construir a herança, deixar a herança, que ela não é boa, mas ir para o legado, tem um trajeto que é um pouco difícil. E nesse trajeto as empresas têm que cuidar da sua imagem e reputação. Aqui copiando o meu querido primo Edmur Sayani, ele coloca aqui assim, imagem, né, é o que a marca promete, reputação é o que a marca entrega. E aí a gente pode falar que as pessoas prometem alguma coisa, empresas prometem, mas a reputação não é a mesma. Acaba não entregando o que prometeu. E aí vira caso como a Vivo e entre outras. Podia aqui citar um monte de empresa aí nessa condição. Aí a gente fala, bom, então como é que a gente constrói uma empresa? 5 coisas. A gente precisa definir para que sua empresa existe. Para quem sua empresa existe. Qual negócio ela está, qual o seu diferencial e qual o fio condutor. Esse é o caminho. Eu sempre falo para as pessoas com quem a gente trabalha, o para que a empresa existe não é o porquê e nem o quê, é o para quê. Se ela não tem um significado da sua existência, fica muito difícil. E aí a gente fala, geralmente a gente cria a empresa para quê? Para ter lucro, né? Ou para quem? Para qualquer um, para quem eu estiver apontando no momento. Ou em qual negócio? Em todos, não importa, aquele que a empresa que for mais rentável. Ou em qual o nosso diferencial? É igual o do picles. Sabe qual que é o diferencial do picles? Eles têm várias coisas dentro do picles, mas na hora que você come, tudo tem o mesmo gosto, né? Então não tem diferencial nenhuma. E aí a gente fala, na verdade, o para quê? O dinheiro ele tem que ser competência, resultado da competência, consequência da competência. Ele não pode ser outra coisa. Ele não pode ser objetivo. Como para quem, a gente tem que definir para quem a gente quer servir. A gente tem que ter escolha. E com a gente escolher, a gente vai renunciar a algumas. Em qual negócio? O negócio é o serviço, nunca é produto. O produto ele é meio para alguma coisa, né? Em qual diferencial? Ele tem que ser ímpar, única, singular. Não cria empresa que vale tudo, né? Ou no conceito de picles. Mas a gente fala, e todo mundo aqui falou, o que a gente deve fazer para ser um bom empreendedor ou conseguir atingir os nossos objetivos. Mas eu pergunto, qual é o fio condutor? Como você vai fazer isso? E aí, para nós, a resposta... vai ter que transformar, que bonitinho que eu fiz. Viu? Bonito. De novo. Isso quer dizer ética em inglês, tá? Em grego. Vai lá? Não? Vai? Agora. Vai. Eu estou perdendo tempo com isso, Edmur. Não vou voltar, não. Vai para frente. Olha lá. Olha lá. Ética. Ética é um negócio complicado de explicar. Santo Agostinho falava assim, olha, para explicar tempo, uma vez perguntaram, o que é tempo, Santo Agostinho?
Ele respondeu o seguinte: olha, se você não me perguntar, eu sei o que é. Se você me perguntar, eu já não sei mais. Ética é a mesma coisa. A gente sabe o que é se não perguntar, mas se perguntar, fica difícil a gente explicar. Na verdade, a gente nunca teve um almoço em família onde a gente falou assim: esse almoço de domingo nós vamos discutir ética. Dificilmente, poucas famílias fizeram isso. Na sala de aula, na escola, a não ser que você tenha estudado filosofia, nunca teve a semana de ética e moral em todas as disciplinas. Também não houve isso. No trabalho, nunca houve uma reunião em que a empresa toda parou para falar sobre ética. Muito difícil. Ou se parou, falou por alguns minutos, não um dia inteiro. Bom, se a gente não aprendeu ética na família, se a gente não aprendeu ética na escola, se a gente não aprendeu ética no trabalho, onde é que a gente aprendeu ética? Na verdade, o que a gente aprendeu foi uma noção de certo e errado para uma família estendida, pai, mãe, tios, avós, primos, mas a observação do julgamento de valores de outras pessoas do entorno nos deu uma noção da ética. A gente também teve uma noção das leis do país que a gente conhece, e as regras das instituições, os códigos de conduta, etc., nos deu uma noção de moral. Mas ainda isso não foi ética. Tentando pôr agora em um slide 2.500 anos de estudo, eu vou tentar mostrar ética e moral. Ética é princípio, moral é conduta específica. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultural. Ética é regra, moral é conduta da regra. Ética é teoria, moral é prática. Ética é reflexão, moral é ação. Ética trata do bem e do mal, moral trata do certo e do errado. Ainda tem os termos aético e antiético, que é ausência e contrário à ética. E amoral e imoral, que é ausência e contrário à moral. Bom, agora que vocês estão conceituados em ética, nós podemos partir. A reflexão ética de um bem e mal universal. Quando eu falo da fome, eu estou falando de ética. Quando eu falo do cinto de segurança, eu estou falando de moral. Isso completamente diferente no nosso julgamento. Então a nossa reflexão ética do bem e mal, mais a nossa ação moral do certo e errado, nós temos uma postura ética. E o que é uma postura ética? A postura ética, ela vai falar sobre construir repertório, é o que vocês estão fazendo aqui, é o que a gente faz todo dia quando lê, quando discute, quando aprende, a gente vai atrás de novos repertórios, a gente tem uma visão enxadrista, dizem que o melhor enxadrista é aquele que enxerga 5, 6 jogadas na frente. Você pode sair na rua, dar uma fechada na pessoa, a pessoa xingar, você xingar de volta, ela pode tirar o revólver e te matar. Tudo isso é previsto se você parar para pensar. Se você parar nisso e pensar, você tem visão enxadrista. A visão enxadrista, também, a postura ética também diz que a gente tem que viver a alteridade. A ética só existe porque existe a outra pessoa. Não dá para ser ético sozinho. O ético, ele é em relação a outra pessoa. Nós temos que ser ético em função de alguém. E a agenda ética. Você tem que criar sua própria agenda ética. Você tem que discutir ética na sua família, na sua casa. Você tem que procurar saber, tem que fazer curso, tem que aprender. O país nosso sofreu com isso, porque em 1964, até 1964, nós tínhamos filosofia nas escolas. E nós não temos mais isso. Voltou a filosofia em 2004, 40 anos depois. Só que não tinha mais professores. Os professores estão sendo formados agora e estão voltando a dar aula de filosofia, porque a ética nasceu lá e é lá que ela é de uma forma melhor explicada. Bom, ainda nas definições, então você tem a reflexão e a ação, você tem a intenção, a superação, você tem uma postura ética referencial. A postura ética referencial é que nem essa árvore. Você tem a natureza humana, que é o tronco da árvore, que vai de forma sinuosa. Você tem o referencial ético, que é a estaca, que é aquela retidão que a gente tem que seguir, o bem e o mal. Você tem o código de conduta, que são as leis, que é aquela amarra que traz
a ética, a natureza humana até o referencial. Você tem o antiético moral, que é o vão ali, e você tem os valores, que é a copa das árvores. Se vocês repararem, no começo da nossa vida, a gente é muito mais ético, está muito próximo do referencial ético. No fim da vida, também. No meio, a gente faz as cacas que nos é permitido. Esse cara, ele era um escritor, não era nenhum filósofo, mas ele colocou a seguinte reflexão: a única evolução possível do ser humano é a evolução ética. O resto é acumular bens, dos mesmos. Você tem um carro, 2 carros, 3 carros, uma casa, 2 casas, 3 casas, uma empresa, 2 empresas, 3 empresas. E assim é que a gente vai evoluir. Se a gente não quer acumular bens e quer ser ético, a gente tem que fazer a outra coisa. A gente tem que evoluir na forma da consciência. Dicas, 3 dicas. A métrica, a alteridade e aqui e agora. Métrica. Tudo que você for apurar na sua empresa, tenta fazer de uma forma mais humana. Você quer que a tua empresa dê resultado, o famoso EBITDA, você começa por ele. Fala assim, o que eu vou fazer com esse resultado? Quanto minha empresa vai ter de lucro e o que eu vou fazer com esse lucro? Começa a construir a empresa pelo resultado e não pelo faturamento. O faturamento ele é uma coisa equivocada, porque você vai atrás de faturamento, você não cuida da despesa, você não cuida do resultado. Defina o resultado e faça a conta ao inverso. Você vai chegar na necessidade de faturamento. Mas primeiro defina o que você vai fazer com esse lucro. Vai distribuir, vai ficar com uma parte, vai reinvestir, como é que vai ser isso? Alteridade trate todo mundo como sujeito, nunca como objeto, e todo ser humano ele é um fim em si mesmo, e não um meio. Quando você inverter isso, algo está errado. Você deu ao ser humano, o que o Roberto falou ontem, a verdadeira utilidade, que isso não é legal. E o terceiro item aqui agora, é isso aqui, Aqui jaz você que participou do Epicentro 2015 e deixou o seguinte legado. O que vocês vão deixar? O que vocês vão escrever? Vocês aprenderam o quê e de que forma vocês aprenderam? E para finalizar, eu falo que a ética, ela é alteridade e ação. Por que isso? Porque a gente entrou numa forma de piloto automático. O piloto automático faz a gente não ver mais as coisas que a gente deveria ver. Vocês estão vendo essa foto, né? Ela está de cabeça para baixo. Infelizmente, a gente não vê mais algo do tipo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado, bom domingo, até mais.